E esse projeto vai ser um quiz, tá? Deixa eu salvar ele aqui no meu desktop. Ok? Então vai ser 2.2 mesmo, as configurações padrão, tá? As configurações básicas. Esse aplicativo aqui, ele vai ser um joguinho de pergunta e resposta, tá? Você vai ter a pergunta. A gente vai usar aqui o device na horizontal, tá? Você vai ter a pergunta aqui em cima, 3 opções, um botão de OK, tá? E aí ele vai passando de pergunta em pergunta. No final, ele vai conferir o resultado, ver quantas perguntas você acertou e colocar um alerta aqui dizendo quantas perguntas você acertou. Ok? Então, primeiro passo aqui, vamos abrir aqui o Activity Main e o Content Main. Eu não vou precisar dessas barras do template aqui, tá? Então, aqui no Activity eu posso deletar os botões, a barrinha, no Content o Hello World. No meu Main Activity aqui, a gente deleta aqui, ó, esse cabeçalho e essas duas funções que estão implementadas que a gente não vai usar. Beleza, limpei o arquivo aqui. Vamos lá no Android Manifest. Aqui a gente pode forçar ele a ficar Screen Orientation, Landscape. A gente força ele a ficar na horizontal. Ok? E vamos iniciar aqui, ó, colocar todos os componentes na Content Main. Eu vou deixar o preview aqui em Landscape. Cor do fundo, eu já vou trocar ela aqui, ó, Material Dark. E aí eu vou colocar aqui um título, que vai ser pode ser um medium text mesmo. A cor do texto eu vou trocar por aqui mesmo, ó, text color. Vou deixar o material light, é o branco. Para a gente colocar as opções aqui, eu vou usar um botãozinho que chama Radio Button, tá? Radio Button é esse botão que é uma bolinha, né? Quando você clica em um, ele seleciona um e desativa as duas outras seleções, tá? Para você criar um Radio Button, você precisa ter um Radio Group. Você precisa ter esse container aqui, Radio Group. Eu vou arrastar ele exatamente para o meio aqui, tá? Ele vai ocupar a tela inteira, porque ele está com o view parent lá, né? O match parent, aliás. Dentro do Radio Group que eu criei aqui, eu adiciono os meus Radio Button, tá? Então você pode arrastar ele para cá, pode ver que ele já cai aqui dentro do Radio Group ou para dentro aqui, ó. 2, eu vou querer 3 opções, mas o que a gente vai fazer aqui poderia funcionar para quantas perguntas você quisesse, tá? Esses botões aqui, tá vendo aqueles caras alinhados aqui em cima, né? Vamos selecionar eles 3 aqui. Trocar a cor deles também. Text color. Vamos deixar um light aqui. Para a gente alinhar melhor isso aqui, vamos selecionar o Radio Group, tá? O alinhamento dele eu vou deixar assim, ó, Layout Widget, Wrap Content, Layout Height, também Wrap Content. Eu vou centralizar ele ali, tá? Se quiser, alinhamento, ó, Center Vertical. Aliás, vamos alinhar ele, o Radio Group aqui.
Vamos alinhar ele aqui. Deixa eu só para conseguir selecionar ele. Vou deixar ele no fio parent de novo. Ó, deixa ele alinhado na esquerda aqui que é melhor. Tá no meio e à esquerda. E aí você vai ter as questões aqui. Ó, center vertical, aliás. Vou deixar ele verdadeiro. Ele vai ficar alinhado no meio e do lado esquerdo aqui, tá? Deixa eu tirar. Na hora que eu arrastei ele colou embaixo. Ok? Então a ideia aqui, ó, o Radio Group, ele vai ficar alinhado no centro, na vertical, alinhado na esquerda, tá na hora de arrastar ele para cá, cola ele na esquerda, eu arrastei ele para o meio, por isso que eu tive que voltar isso tudo. E troca a cor aqui dos Radio Buttons, ok? E vamos também deixar aqui um botão alinhado na direita embaixo, ok? O botão vai chamar ok mesmo. Você vai então ler a pergunta, selecionar uma das respostas, clicar no ok, ok? Quando você clicar no botão, ele vai ter que ter um evento onClick que vai chamar clica ok mesmo, tá? Vamos só identificar cada um desses objetos com o ID deles, tá? Para depois lá na nossa programação a gente instanciar eles lá no código e começar a usar eles, tá? Então, esse aqui vai ser o título. Eu vou chamar aqui ele de campo texto. O Radio Group, que aqui não dá para selecionar, né? Mas a gente vem aqui pelo código, ó, o ID dele é ID barra grupo rádio, tá? Não foi, ele só não atualizou ali. E os botões aqui, vamos dar um ID para cada um, ó. ID ele já estava aqui, né? Então vai ser botão opção A. Opção B. E opção C, tá? O botão eu também vou identificar ele porque eu quero que ele fique desligado até eu selecionar alguém aqui. Ok? Então, eu preciso identificar ele para, assim que eu criar a cena, eu desligar esse botão aqui. Então, o ID do botão vai se chamar botão OK. Certo? Então, com isso aqui a gente tem o layout do aplicativo, todos os componentes criados aqui no palco do aplicativo e todo mundo já está identificado pelo ID. E o botão, além de identificado pelo ID, ele já está com o evento onClick, que vai chamar para essa função aqui, clica OK. E no código, a pastinha Java, main activity. E aí vamos começar aqui. Eu vou já declarar aqui algumas variáveis, tá? Para a gente começar a entender aí o que a gente vai precisar, tá? Então, primeira coisa eu vou declarar os meus componentes aqui, tá? Radio Group, todo mundo que eu acabei de criar lá, eu vou criar uma variávelzinha do tipo Radio Group, que vai chamar Radio Group, uma text view, que vai receber o texto da pergunta, uma para cada botão, uma para o botão OK, tá? Aí eu vou criar aqui
4 arrays de palavras, de strings, tá? Então eu tenho aqui, ó, string, perguntas. Tá vendo que eu tô com umas chaves aqui no final, tá? Que indica que é um array de objetos, é uma lista de objetos. Abrir aqui as chaves, aqui é o colchetes, desculpa. Abrir aqui a chave, abrir aqui a aspa, tá? Então você vai ter a primeira palavra, vírgula, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aqui no Android Studio você pode até quebrar uma linha depois da vírgula aqui, que ele deixa você trabalhar assim com as strings. Então ele não interfere, tá? Então esse array de strings aqui vai gravar 5 perguntas, tá? E aí a gente vai ter o array respostas A, tá? Da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. O array da resposta B e da opção C. Ok? Então, isso daqui, não importa quantos objetos vocês colocarem aqui, vocês vão ver que a nossa programação vai dar certo, porque é legal a gente saber trabalhar com lista por causa disso, né? Vai funcionar com 2, com 3, com 5 ou com quantos a gente quiser, tá? Eu preciso ter aqui uma outra lista, tá? Ou um outro array, que é a lista de números que o cara respondeu. Então, é a lista de respostas, tá? Essa lista, você pode ver que eu criei aqui ó, um array de integer, né? Chama lista resposta. E eu só falei para ele aqui, eu quero um novo array de integers. O tamanho dele, você poderia dar um número aqui, é o perguntas.length, é o tamanho do array de perguntas. Então, se o array de perguntas tem 5 opções, aqui eu vou ter 5 também no array de respostas. Ok? Esse aqui é o array do gabarito, são as respostas corretas, na verdade. Então, a pergunta 1, a resposta certa é a opção 1, opção 2, opção 3, 1 de novo, 2. Tá? No final a gente vai ver que a gente vai ter que seguir essa sequência aqui para dar certo. Aqui é o número de respostas corretas, porque no final vai aparecer um alerta lá com quantas respostas a gente acertou. E esse é o número da pergunta atual. Ok? Isso tudo aqui são apenas variáveis que eu declarei, dizendo o número dos botões, a lista das perguntas, das respostas, um array vazio, que é as respostas que o usuário vai dar. Eu vou adicionando itens nessa lista aqui. A lista das respostas finais, né, do gabarito. Quantas respostas ele acertou e o número da pergunta que ele está. Ok, beleza. Então aqui na minha função onCreate, logo que ele iniciar o aplicativo ali, eu tinha copiado aqui. Na hora que você cola o código, ele te pergunta se você quer importar, né? Como eu estou fazendo um log aqui, ele importou a classe já. Então na inicialização aqui no onCreate, o que eu faço? Eu falo para ele, ó, radio group, acha o grupo radio, tá? Que é o grupo que tem os botõezinhos radio lá, né? E ele já seta, ó, onChecked change listener. Quando você clicar em uma das bolinhas, ele já entra nessa função aqui, tá? Dentro dessa função, o que ele vai fazer? Ele vai dar um switch no ID do objeto, do botão, tá? Ele vai dar um switch no checked ID, no ID que ele recebeu ali. Se o ID for A, ele faz isso aqui, ele cai nesse laço. Se o ID for opção B, cai nesse daqui, opção C aqui, ok? Quando você clica na bolinha, ele também habilita o botão OK. Vamos fazer o seguinte, na hora que eu criar aqui a cena, eu já falo assim, ó, botão OK, mesma coisa, vamos descobrir quem ele é, ó, button, find by ID, r.id, botão OK, tá? Então, quando começar a cena, eu quero falar para ele assim também, ó, botão OK, ponto. Set enable, né? Recebe false. Então, quando começar aqui a aplicação, ele vai dar um
Vamos já executar ele aqui. Ele vai desabilitar o botão OK. Na hora que você clicar em alguma das opções do Radio Button, e por essa função aqui ele criou um listener nele, né? Um analisador ali, na hora que você clica ele dispara essa função. E aí quando uma dessas opções for ativada, vai acontecer alguma coisa aqui e ele vai ligar o botão OK. Então ele abriu aqui, ó, pode ver que no início o botão OK já foi desligado. Eu clico em alguma das opções, ó. Selecionei. Ele deu um print aqui embaixo, né? Se eu voltar aqui eu consigo ver. Opção número 1, tá? Então, opção número 2, né? E ligou o OK. Quando eu clicar no OK, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a pergunta. Ele vai atualizar aqui no condicionado porque ele chamou uma função que não existe ainda. Mas eu clico no OK, ele vai ter que recarregar a pergunta, né? Vamos fazer uma função aqui, fora aqui da função onCreate, né? Depois que você criar aqui, uma função aqui fora, que ela vai ser essa função aqui, ó. Atualiza perguntas, tá? Então, o que essa função vai fazer? Vamos, quando começar a cena, a gente fala assim, ó. Texto pergunta, recebe aqui, ó. Text view, find by ID, r.id, campo texto. Então, eu peguei o texto da pergunta. Então, eu estou identificando aqui o campo da pergunta, né? Logo que começar aqui, vamos fazer assim, ó. Ele já chama a função, atualiza perguntas, tá? Vamos passar aqui por parâmetro. Pode ser o botão OK mesmo. Porque essa chamada aqui ela vai ser atualizada quando eu clicar no botão OK também, tá? Então, o que ele vai fazer aqui nesse campo de texto? Ele vai pegar aqui a lista de perguntas. Na posição número da pergunta, tá? E ele vai preencher aqui o campo texto .setText e vai preencher com esse valor aqui. Aqui, na verdade, ele não reconheceu, ó, porque eu declarei ele. Vamos usar aqui um público. Eu vou ter que ver ele da outra função ali, né? Ok? Então, é texto pergunta, não é campo de texto. O número da pergunta, ele inicializou com 0, né? Na hora que eu criei ele aqui, eu dei 0. Eu preciso inicializar ele aqui com 1. Então, na hora que ele entra aqui, na função, ó, eu incremento o número da pergunta e trago o texto da pergunta número 1. Vamos só rodar aqui e ver se ele está funcionando. Bom, aqui eu me equivoquei, ó. Na verdade, eu já incrementei. Ele aqui ele entrou como 1, né? Mas lembra que eu tinha explicado, ele já pegou a segunda pergunta aqui, porque a primeira posição do array é o 0, né? Então, esse incremento ele vai vir depois só, tá? Tem que vir aqui no final dessa função. Então, ele vai pegar a primeira pergunta e vai pegar os 3 botões e preencher com o texto 1, 2 e 3, tá?
Nessa hora aqui, eu vou colocar aqui, ó. Opção A, mesma coisa ali, tá? Radio Button. Opção A. Mesma coisa aqui, opção B e C. E na hora que você atualizar a pergunta ali, então a set text, mesma coisa. É trazer, ó, o array opção a casa 0, né, no primeiro. Então A, entre colchetes, número da pergunta. Ok? Então, para todos ele vai B e C. Então, iniciou o aplicativo, ele roda essa função, atualiza perguntas e já usa lá o primeiro valor de cada uma dessas listas, da pergunta e da opção A, B e C, nos campos que a gente já identificou. Ok? Olha lá, abriu. Primeira pergunta, resposta A, B e C. Na hora que você clica em alguém, o botão OK fica habilitado, né? Percebe que na primeira vez que você abre, ele está desabilitado, porque a gente deu um set enable false nele no início, né? Depois que você der um clique ali, qualquer uma das opções, pode ver que está fora do switch, tá? O botão OK recebe um true e aí agora ele consegue clicar no OK e aqui vai dar um parar a aplicação, né? Porque não tem a função de conferir. Mas quando clicar no OK, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar as perguntas aqui. Ok? Então, antes de atualizar a pergunta, quando você clicar no OK, ele precisa conferir se a sua pergunta bateu com a resposta do gabarito, tá? Então a gente vai ter uma outra funçãozinha aqui. Eu já vou trazer ela aqui pronta, ó. Então vamos entender o que essa função vai fazer aqui. Essa função, quando chegar no final do quiz, ela vai ser rodada, tá? E ele vai percorrer a lista de respostas e vai conferir a lista de resposta com a lista do gabarito, tá? Conforme as respostas forem corretas, ele incrementa essa variável, resposta correta, e no final ele dispara o alerta com o resultado, tá? A gente precisa fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Então, quando chegar lá no final, ele vai, né, fazer aquela conferência. Ele vai passar por essa função e vai conferir resposta por resposta se elas estão certas, né? Mas antes, ó, na hora que você clica na opção, quando você seleciona lá a opção 1, opção 2, opção 3, a gente precisa aqui falar assim, ó, lista de respostas. São as listas de respostas que a gente deu, né? No número da pergunta, no caso aqui ela vai ser 1. Na posição 0 seria, né, menos 1. Ele vai receber o valor 1. Quando clica no 2, ele recebe 2. Quando clica no 3, ele recebe 3. Tá? Então o que vai acontecer? Cada resposta que você for dando, quando eu clico no A, ele joga aqui dentro dessa lista de resposta
os valores, ó. A gente não tem duas listas aqui, ó. Lista de respostas. Eu criei, no caso aqui, com 5 casas, né? E uma lista de gabaritos. A gente vai ter duas listas aqui. Quando eu vou clicando no Radio Button, cada resposta ele tem que ir adicionando nessa lista aqui, tá? 1, 2 ou 3, a resposta que eu dei. No final você vai ter uma lista como essa aqui, tá? Com as respostas que você deu, ok? Quando você clica no botão OK também, eu tinha dado um outro nome para a função que ele chama, eu vou só trocar aqui e vou colocar a função atualiza perguntas, tá? Então vamos executar isso daqui. Ó, espera ele abrir aqui. Então, clico na resposta A. O que vai acontecer? Ele vai adicionar na lista de respostas, na primeira casa, né, que é na posição 0, a resposta 1. Dou OK, ele vai lá e atualiza as perguntas. Como eu andei o número da pergunta, ó, já atualizou, tá vendo? Seria legal na hora que atualizar isso aqui, o botão OK desligar. Então, vamos lá no Main Activity de novo. Quando eu dou um atualiza a pergunta, botão OK, Set Enable, False. Ele desliga. E aí isso me força a ter que clicar aqui de novo para ligar o botão de novo, né? Ele sempre tem que estar com alguém selecionado, tá? Então vou responder aqui qualquer coisa. Quando eu passo da quinta pergunta, olha o que vai acontecer. Deu um erro, tá? Porque o que aconteceu? Ele incrementou o número da pergunta, estou na pergunta 6 agora, aí ele foi ver quem é a pergunta 6. Ele chegou na casa 6, aqui não existe, tá? Então, eu vou precisar limitar isso daqui. Na hora que ele clicar para atualizar a pergunta, eu vou perguntar o seguinte aqui, ó. Se o número da pergunta que eu tô é igual o número de perguntas que eu tenho, ó, que é o perguntas, que é o array de perguntas, ponto length, que é a quantidade de perguntas que eu tenho nesse array. O que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar a função confere resultado. Se não, ele vai chamar aqui essa função que eu tinha aqui antes, ok? Então vamos só separar aqui, só para eu colar o bloco aqui do texto dentro. Então no final a gente vai ter isso daqui, ó, tá? Cada vez que você atualizar a pergunta, ele vai perguntar: o número da pergunta é igual o tamanho total de perguntas? Já está na pergunta 5? Se ele estiver na pergunta 5, ele vai conferir o resultado, tá? Se não, ele carrega a próxima pergunta. Vamos rodar isso aqui de novo. Então vamos abrir ele mais uma vez aqui. Então, primeira pergunta, liguei o botão, ok. Segunda, terceira, primeira, quinta. Ó, chegou no final, ele não está fazendo mais nada, ele está só conferindo ali as respostas, né, entrando no loop de conferir a resposta. A gente precisa mandar ele abrir um alerta aqui com o resultado
A gente vai ver na próxima aula. Seria bacana, tem mais uma filter que a gente pode usar aqui, mais um recurso. Ele abriu aqui, eu clico na pergunta A, dou OK. Ó, ele passou para a segunda, mas ficou selecionada a pergunta A, tá? Na hora que ele atualizar a pergunta, ó, você dá aqui, ó, Radio Group, Clear Check, que aí ele limpa tudo, desabilita o botão OK e passa para a próxima pergunta, tá? A gente só precisa, quando chegar na última pergunta, ele vai passar por essa função aqui, né, porque é o que a gente está falando aqui. Cada vez que ele chamar atualiza perguntas, ele confere se está na última pergunta. Se tiver na última pergunta, ele confere o resultado. Se não, ele atualiza e passa para a próxima pergunta. Tá? O que a gente tem que fazer aqui, nessa função confere resultado, ó, ele vai inicializar a função criando um contador. Tá? Ele vai fazer um for, isso aqui a gente não viu ainda, ó, mas ele faz um for, ele faz um loop dentro de um array. Tá? Então, se você quiser ler os valores de uma lista, você vai ter que usar isso aqui. Isso aqui é uma prática bem comum. O tempo todo você trabalha com lista, você vai precisar passar de item em item e ir conferindo o resultado, né? E conferindo o conteúdo da lista. Então, isso daqui a gente vai usar bastante. O for dentro de uma lista. Então, ele toma a variável número como o índice da lista que ele está, né, a posição da casa da lista. Isso usando lá a lista resposta, que é aquela lista que a gente criou lá. Pode ver que ele dá um system out, ele dá um log aqui embaixo com o valor que a gente tem na lista, né, na posição. Se o valor dessa posição é igual à lista do gabarito na mesma posição desse contador aqui, a resposta está correta. Então, ele incrementa a variável resposta correta. Dá um log lá embaixo. Se não, ele não faz nada, ele não incrementa e anda o contador da lista. Tá? Volta para cá. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai andar de posição em posição na lista 5 vezes, né? Vai comparar o resultado da lista de resposta com o resultado da lista de gabarito, que foram as respostas que eu dei aqui, né? Ó, aqui as respostas certas são 1, 2, 3, 1 e 2. Ok? E aí no final, ele incrementa esse número aqui, passa 5 vezes por aqui. As respostas certas, ele incrementa a variável resposta correta. Tá? Quando ele acabou de conferir o resultado, ele dispara o alerta falando, ó, você acertou tantas perguntas. Tá? O alerta é essa funçãozinha aqui. Não tem muito segredo, ó. Aqui ele faltou importar a classe do alerta, tá? Que é lá, Android app alert dialog. Então, faltou trazer a classe aqui. A função do alerta, então, é essa daqui, ó, tá? A gente já viu, né? Como instancia um alerta. Eu crio ele aqui, seto o título dele, tá? Então, o título vai ser resultado. E a mensagem do alerta, você acertou o conteúdo da variável respostas corretas, tantas questões, tá? Eu só preciso chamar esse alerta daqui. Então, uma vez que ele entrou na função de conferir resultado, ele vai chamar ela aqui. Posso usar até o botão OK ou o botão da view para disparar ele aqui. Okay? Então eu vou salvar isso aqui. Vamos executar.
Então, a primeira pergunta, cliquei aqui na A, que é certa, né? E olha, ele limpou, tá vendo? Segunda pergunta, B, limpou, C. Vou responder tudo correto agora. Primeira, segunda. Então, na quinta pergunta, quando eu der OK, ele fala. Tá? O número da pergunta é o número de perguntas que tem aqui no array das perguntas. Se for sim, ele confere. No final da conferência, dispara o alerta aqui. Tá? O alerta, você clica fora, ele fecha. Ok? Seria legal também, na hora que disparar o alerta, ó, aqui tá vendo que ele já deu um bugzinho aqui. Ó, ele está incrementando, né? Seria legal, depois que ele disparou o alerta, a gente desabilitar tudo isso aqui, tá? Então vamos usar aqui, na hora que ele cair lá para conferir as respostas, ó. Antes de chamar a função de conferir o resultado, ou depois, né? Desliga o botão Enable, o botão OK, quer dizer, opção A, B e C, e se quiser também, Radio Group, dou um Clear Check, apago todo mundo. Então, vou executar mais uma vez. Vamos responder agora só duas corretas. Esperar ele abrir aqui. Então, primeira pergunta, respondi correta, beleza. Segunda também. Errada. Errada e errada. Acertou duas questões. Não entendi porque que ele não desligou ali. Vamos de novo aqui. Deixa eu chamar esses parâmetros antes de conferir o resultado. Três, 4, 5. Beleza. Aqui ele desabilitou. Na verdade, ele desabilitou o botão e habilitou ele de novo, porque ele passou na função aqui. Só o que deu errado, ó. Vamos, ao invés de desabilitar o botão na hora de atualizar a pergunta, né? A gente pode, na hora que você abrir o alerta, ó, depois que você disparou o alerta, desabilita o botão OK, tá? Deixa ele abrir aqui, então. Ligou ele aqui. Ligou de novo. Quando eu chego na última pergunta, selecionei. Quando eu dou OK, ele acertou as 5 questões. E aí ele desligou todo mundo aqui. Né? Poderia fazer um comportamento para clicar aqui, começar tudo de novo, né? Zerar. Seria só zerar todas as variáveis aqui, né? E aí inicializar de novo ali, atualizar as perguntas de novo.